Meu amigo, minha amiga, nem na mais otimista das hipóteses eu imaginei que o Maia, presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, fosse ser uma pedra no sapato tão dura em relação ao governo Lula. Para você ter uma noção, eu vou trazer um editorial agora do jornal Metrópole. Ele chamou a imprensa para conversar. E nesse diálogo com a imprensa, ele deu o seguinte recado. Eu já vou colocar para vocês, mas só para vocês imaginarem aqui o tamanho da proporção disso. Ele falou: olha, imprensa, eu sei que vocês gostam do caos. Eu sei que vocês gostam é do circo pegando fogo. Lá no que está acontecendo no inquérito da Polícia Civil, da Polícia Federal, e lá no que está acontecendo no Judiciário, eles não passam informações nenhuma para vocês. Aqui na CPMI da Câmara, eu quero que vocês noticiem tudo que a gente descobrir aqui, porque a população precisa saber. Ao agir dessa forma, ele trouxe a imprensa e a opinião pública para o seu lado. E aqui, a gente sabe, ele não agradou nem um pouquinho do que fizeram com o seu aliado, o Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Olha só se você tem essa mesma leitura que eu tive dessa fala dele. Presta atenção aqui. Tarefa de afastar as narrativas e valorizar as provas, eu quero pedir o apoio restrito de vocês, imprensa livre e grandiosa do meu país, que terão a oportunidade, diferentemente do inquérito que está acontecendo no âmbito da Polícia Federal, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal, que pelo próprio rito da justiça, não poderia ser diferente, se faz em portas fechadas. Aqui os senhores jornalistas todos terão direito e acesso às provas que vão ser apresentadas. Então, eu conto com vocês para afastarmos juntos as narrativas inverídicas e colocarmos uma realidade fática calcada nas provas, para que o Brasil possa, ao final do nosso trabalho, ter conhecimento que de fato aconteceu no dia 1º de janeiro. O senhor vai ser... Gente, foi genial. Olha só o que o Metrópolis escreveu. O presidente da CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia, comentou que conta com o apoio da imprensa durante os trabalhos da comissão mista. Aqui, os senhores jornalistas todos terão direito e acesso às provas que vão se apresentar. E nesse dia, nesse exato dia que o Maia falou isso, o Lula fechou a porta para a imprensa. Pois é, o Lula não fala mais com a imprensa, fez um cercado de onde a imprensa não pode mais ultrapassar. E eu vou mostrar para vocês. Vindo ainda, dias depois daquele soco no peito da jornalista da Globo, dado por membros do GSI e do ditador Nicolás Maduro, de membros do governo do ditador Nicolás Maduro, que Lula recebeu aqui com todas as pompas. Ou seja, a imprensa quer mostrar. A imprensa precisa de pessoas assistindo. E eles viram que com Lula não vai ter muito diálogo. E Arthur Maia, na minha visão, foi direto na veia do governo. Vocês não conversam com a imprensa? Bem feito. Eu vou trazer a imprensa para o meu lado, porque a confiança da imprensa com vocês se quebrou. É isso que eu percebo da fala do Arthur Maia. Fala para mim se você concorda comigo ou acha que eu estou delirando nessa minha análise aqui. Pode ser que eu esteja errado, é lógico. Eu erro muito aqui, mas admito quando eu erro. Mas eu tenho essa visão. Você concorda comigo? Você acha que ele foi perfeito nessa jogada dele, chamando a imprensa para mostrar tudo que foi descoberto? O que você acha sobre isso? Dá a sua análise aí para mim. Agora, mudando de assunto, eu vou trazer uma postagem aqui do Marco Feliciano. Marco Feliciano é deputado federal, apoiador de Jair Bolsonaro, é pastor evangélico, é um dos líderes da bancada evangélica. Ele trouxe uma análise aqui muito interessante sobre a briga, a rusga entre Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu vou fazer a leitura e vou tecer alguns comentários aqui com vocês. Marco Feliciano escreveu o seguinte: o político com o mandato mais poderoso do Brasil, o Arthur Lira, segundo informações, ontem colocou o Lula em seu devido lugar. Deve tê-lo feito lembrar que ele ganhou a eleição num susto, que não elegeu legisladores suficientes e por isso não fez base legislativa. E que também, por isso, ou governa esvaziado ou tente o caminho do judiciário. Se assim o fizer, se prepare para possíveis e desastrosas consequências. Já vi esse filme antes, se referindo ao Cunha. Então o que o Marco Feliciano falou aqui? Ele falou, olha, teve uma discussão aí do Lira e do Lula. E nessa discussão e nessa briga, o Lira falou para o Lula, olha, aqui quem manda sou eu. Você não fez base, você não tem força. Quer tentar vir pelo judiciário? Que venha, porque o Congresso vai contra-atacar. Essa é a análise que o Marco Feliciano fez aqui. Mas vamos lá. Eu falo para vocês que eu faço análises aqui já há algum tempo. Quantas vezes vocês já viram eu confirmar, já alertando há muito tempo antes, isso que o Marco Feliciano falou aqui? Lira vai ter que ir pro tudo ou nada. Só tem um jeito de Lula calar o Lira. Na verdade, dois. O segundo eu nem vou falar. Mas o primeiro é prendendo. O segundo, você sabe que como funciona, né? Eu não preciso nem citar. Lembra do Adélio, lembra de outros casos aí. Mas enfim, pode acontecer. A grande questão que a gente analisa aqui, que a gente vê, é que Lira agora vai ter que ir pro tudo ou nada. Tem uma análise feita pelo Rodrigo Maia. Agora não é o Arthur Maia, não. O Rodrigo Maia é ex-presidente da Câmara, tá? O Rodrigo Maia acha que Lira não vai ser um segundo Cunha e que ele não vai ter coragem de peitar um impeachment do Lula. Já uma outra base, inclusive o Marco Feliciano é um dos que fala, que Lira é diferente de Cunha. Cunha era impaciente e, segundo o Marco Feliciano, acovardado. Já, segundo o Marco Feliciano, Lira é corajoso, paciente e estrategista, o que torna a vida de Lula ainda muito mais difícil. Coloca no comentário o que você acha. E para confirmar aquilo que eu falei sobre o Arthur Maia na primeira fala, sobre Lula se afastar da imprensa, eu trago a prova aqui para vocês, Revista Oeste. Lula evita a imprensa com um cercadinho e segurança. O presidente Lula tem usado a estrutura do Palácio do Planalto para afastar jornalistas e não responder a perguntas indesejadas da imprensa. Nas cerimônias realizadas no local, a Secretaria de Comunicação Social delimitou um espaço para os profissionais da imprensa, que não conseguem ter acesso ao presidente e à autoridade que participam das reuniões. A restrição se mantém mesmo depois que os encontros acabam. Pois é, o cara que era mal com a imprensa, o cara que sofreu uma condenação em segunda instância por maltratar os jornalistas, que era Bolsonaro, apesar do seu jeito rude, ainda falava com a imprensa e com os jornalistas. Sejam seus aliados, sejam seus opositores. Não tinha medo de enfrentar a imprensa. Pois é, agora nós temos um presidente que não fala com a imprensa e que, boca fechada, quando um ditador pisou no Brasil e agrediu uma mulher jornalista. Pois é, o amor venceu, né? Será que venceu mesmo? Fica a dúvida aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Segundo editorial, não vou encher muito aqui, não. Eu tinha mais duas matérias para falar para vocês. Uma delas era sobre o Tacla Duran e o Toffoli, mas eu vou deixar para o próximo editorial, tá? Eu tinha outra aqui também da Vera Magalhães, mas eu vou deixar para o segundo editorial, para o terceiro editorial, que eu vou trazer às 4 horas para vocês. Só confirma para mim. Concorda com o que eu disse sobre o Arthur Maia? Acha que ele foi certeiro em trazer a imprensa para o lado dele, porque no inquérito sigiloso do Dino e da Polícia Federal não vão saber nada.
No inquérito do Alexandre de Moraes, não vão saber nada. Agora na CPMI, quantas pautas e matérias jornalísticas isso vai render, hein? O povo brasileiro quer saber. A CPI já começou ontem mostrando a que veio. E a imprensa, igual abutres na carniça, vai morder a isca. O que você acha? Coloca no comentário. Grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado por ter ficado até o final do editorial. Lembre-se, 4 horas é o nosso terceiro editorial. Conto com você, tá bom? Grande abraço.